Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast! Olá, bem-vindo ao Freudcast. Bom, o nosso Freudcast desta semana ele está especial. Por quê? Porque provavelmente alguém tem um tio, um pai, uma irmã, um filho que tem passado por esse problema, que atinge a família e também a pessoa que pratica tal atividade. Do que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o vício em jogos. Gente, isso é um negócio tão sério que os próprios governos já têm discutido como fazer com que as pessoas deixem de jogar. Mas será que tem solução? Pois é, quem vai falar conosco sobre esse assunto, o impacto na saúde mental, é o psicólogo Marcelo Brunieira, que é o coordenador da área de saúde mental da Secretaria de Saúde de Campinas. Marcelo, bem-vindo ao Freudcast. Eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite e, diferentemente dos outros podcasts que a gente sempre grava e a pessoa está longe, você está aqui do meu ladinho, muito perto. Muito bem-vindo. Bom dia, Rosê. Eu que agradeço o convite e pela oportunidade para a discussão de um tema tão relevante e tão atual. Então, vamos lá. Falando sobre vícios em jogos de azar e eletrônicos, eu estava pensando na minha casa outro dia, que antigamente nós tínhamos esse pessoal que era viciado em jogos, mas ele tinha uma questão que eu posso chamar de obstáculo, porque ele tinha que sair da casa dele, pegar o carro, pegar o ônibus ou ir andando até um cassino para poder jogar. Só que agora a pessoa tem aqui no celular, onde ela baixa o jogo, ela faz o Pix. Isso aumentou ainda mais essa probabilidade da pessoa desenvolver o vício. Mas antes de me responder isso, me fala quais são os principais sinais de que uma pessoa ela pode estar desenvolvendo vício por jogos online ou jogos de azar. É legal que você comece pela essa contextualização, Rosê. Acho que é um tema bastante relevante para a gente, porque de fato o panorama do jogo no Brasil mudou muito, né? Então a gente tinha um determinado panorama de jogo, enfim, até as loterias, enfim. E hoje, principalmente com acesso mais ágil e fácil aos dispositivos eletrônicos, até o pagamento, isso muda e, sem dúvida, o impacto em saúde mental é de outra proporção e de outro alcance, tá? Então, hoje a gente se depara com um contexto de um número muito maior de jogadores. A gente tem uma projeção que nos assusta em termos epidemiológicos. A gente, então, imagina, assim, o cassino online, que entre o jogo do Tigrinho, por exemplo, cerca de 8% da população brasileira já joga nesse cassino online. Se a gente pega para as bets, aí, principalmente as bets esportivas, a gente já salta para cerca de 10%. O investimento nisso do brasileiro é cerca de 10 vezes maior do que se investe em cinema, para vocês terem uma ideia. Deus. Então a gente está falando de algo em torno de 50 bilhões em 2023. Isso dá uma dimensão um pouco mais geral para a gente, mas que também é importante em termos de saúde pública. Não é? Então, quais seriam os principais sinais e sintomas que a gente deveria observar nessa pessoa? Né? O primeiro ponto é o tempo que ela passa jogando ou falando de jogo. Então, ela começa a perder o interesse em outras atividades e ela começa a ficar quase que exclusivamente centrada nessa discussão do jogo, ou jogando de fato. Tá? Então, muito tempo, às vezes, no celular. Então, o papo fora do celular também é muito voltado às bets ou ao próprio jogo do Tigrinho, né? Tem diferença entre eles que a gente pode depois falar, né? Mas, então, o tempo que se gasta lá, dependendo, ele começa a ter uma certa restrição orçamentária. Então, também tem alguns estudos surgindo que ele deixa de investir em vestuário ou, às vezes, no supermercado e começa a centrar os gastos dele no jogo. Tá? Isso também é um dado importante. Tem um dado muito delicado para a gente, que é legal a gente pensar que a dependência em jogos, a dependência comportamental,
ela avança muito parecido com a dependência química, sem um objeto externo químico, não é? Mas em termos de comportamento, assim, a gente percebe uma grande semelhança. Então, não é raro que a pessoa, quando ela começa a desenvolver um jogo patológico, ela começa a omitir algumas informações, ela começa a mentir algo para as pessoas mais próximas, justamente para preservar essa dependência pela adrenalina do jogo, até muito mais do que propriamente pelo resultado do jogo. Então esse também é um dado para a gente e ao mesmo tempo um dificultador do tratamento, porque geralmente a gente acessa, o usuário ele admite um quadro de dependência já com um estágio muito avançado, porque ele foi restringindo a informação em relação a essa dependência. Você acha que a família, ela percebe que a pessoa está, de fato, se tornando uma dependente de jogos, ou quando a família também descobre, o negócio já está... O que a gente tem percebido é que geralmente é um quadro já mais avançado e a gente tem que pensar as estratégias, a família é fundamental nesse processo para a gente tentar desvendar esse quadro o mais rápido possível para poder intervir um pouco mais rápido, não é? Então, pensar uma intervenção mais rápida garante, por exemplo, que essa pessoa não se endivide, que a gente tenha mais acessos ao cuidado dessa compulsão e dessa impulsividade que geralmente vem atrelada ao hábito do jogo, enfim. Era isso que eu queria te perguntar. Pegando qual que é o perfil, não sei se é possível, acho que desse jogador, dessa pessoa viciada em jogos. A gente tem, é por gênero, é por idade, e qual que é o papel da compulsão dentro desse vício? A gente tem algumas mudanças de perfil, também nos preocupam muito, justamente por essa mudança do jogo nos últimos anos, né? Em 2024, a gente costuma pensar como um ano de virada do jogo, né? Teve uma revisão, um aumento muito grande, enfim, ainda uma ausência de regulamentação definitiva hoje no Brasil, tá? Então, o jogador, ele tende a ser do sexo masculino, do gênero masculino, né? Hoje a gente percebe que ele avança em todas as classes, tá? Tem um dado que nos preocupa muito, que é o número de beneficiários do Bolsa Família que usa. Isso tende a produzir um impacto maior em termos de comprometimento orçamentário e logo, se a pessoa ela tem uma restrição das oportunidades, ela vai adoecer, né? Agora, sim, por exemplo, você está falando do Bolsa, das famílias que têm Bolsa Família e que, inclusive, foi tema de matérias por conta do uso. O que faz, Marcelo, assim, do ponto de vista psíquico, essa pessoa a substituir, por exemplo, 1 litro de leite, 1 quilo de café, ou uma roupa, ou, por exemplo, cinema, um livro, por uma emoção, por um jogo ali? O que faz ela trocar? Do ponto de vista psíquico, o que está por trás disso? Acho que você já pega bem, assim, tem o prazer do próprio jogo, então o prazer, a adrenalina que o jogo gera, né? Então estar ali, né, no jogo, tá? E geralmente, assim, o que tem acontecido, o que a gente tem observado, pensa no cigarro, né? Assim, o cigarro é um exemplo bem sucedido de controle social. Hoje a gente tem o desafio do cigarro eletrônico, enfim. Mas a gente, hoje, nos jogos, o que acontece é que você tem um estímulo inicial de ganho. Então, muitos usuários, quando começam a jogar, ficam impactados com algum ganho. Então, ele põe ali R$30 e recebe 90. Tem muitos cupons de primeiro jogador, né? Principalmente nos cassinos online. Isso gera uma expectativa também na pessoa de repetição desse ganho. Então, ela joga já... Ela se fixa muito mais nas memórias de sucesso do jogo do que as memórias de fracasso. Então tem um dado, Rose, por exemplo, 78% dos brasileiros que jogam não sabem exatamente quanto eles perderam no jogo. Porque essa é uma memória que a gente tende a descartar. E ele fixa muito mais naquele dia em que ele jogou e ganhou. Isso é o próprio combustível da repetição e da compulsão que depois pode se instalar em alguns casos, enfim, principalmente numa população mais vulnerável psiquicamente, vamos pensar, né? Sociopsiquicamente. Do ponto de vista da psicanálise, a gente tem sempre a pulsão de vida e a pulsão de morte. O jogador, ele experimenta essas duas coisas nessa jornada e onde que tenha o que é a pulsão de vida no ambiente dele ali de jogo e o que seria a pulsão de morte. Acho que tem uma projeção de pulsão de vida, principalmente no início, né, quando você se instala no início da experiência, mas o desfecho via de regra, uma experiência de morte, né, de fracasso, enfim. E só que ele imediatamente se lança numa próxima experiência que é quase como se ele resetasse aquela perspectiva de morte,
e se ancorasse nessa perspectiva de vida, de ganho, do prazer do jogo. É muito legal a gente pensar à luz da dependência química, porque o dependente comportamental também produz abstinência. Então esse é um período de grande sofrimento e de grande angústia, que se não for bem cuidado, ele vai jogar de novo. Então eu tenho a euforia, que é muito parecido com quem é dependente químico, e depois eu tenho também a questão da própria depressão que acaba causando. E a minha pergunta é, qual que é a relação entre o vício em jogos e esses transtornos como depressão e ansiedade? Esta também é uma observação que muitos pesquisadores têm feito, sabe, Rose? Também a gente tem observado muitos casos que evoluem mal nesse processo, tá? Então evoluem ou para uma depressão muito complexa e muito delicada e às vezes refratária a algumas abordagens, e em alguns casos tentativas de suicídio ou mesmo suicídios consumados. A gente tem sim situações conhecidas de jogadores que perderam tudo e numa situação de desamparo começam a produzir esses processos autodestrutivos. Então tem sim, né, nesse ciclo que você foi dizendo, da euforia, eu colocaria ali, depois da euforia vem essa depressão e tem esse ingrediente da mentira ou da omissão de alguns termos, justamente para poder jogar de novo depois. Eu conversei com algumas famílias que têm pessoas viciadas em jogos online. E a fala, geralmente, dos familiares, obviamente, aqui uma coisa, não dá para a gente dizer que são todas iguais, mas eu vou falar de forma geral. É assim, eles nunca perceberam que essa pessoa era compulsiva. E aí eles descobriram, de repente, que a pessoa estava muito no celular ou muito no computador e gastando tudo que ganhava e se endividando. E mais, eu tive uma pessoa que a pessoa usou o dinheiro da empresa, ele era o contador, a pessoa o financeiro, e ele se endividou. Eu não estou falando de pouco dinheiro, não, eu estou falando de muito dinheiro. E aí entra o desespero. E o que a gente percebe, uma das famílias que eu conversei, perdeu a pessoa se suicidou, porque ela não deu conta desse desamparo, da cobrança, não sabia o que fazer e foi para o suicídio. É uma questão de saúde pública, né? É uma questão de saúde pública. E é uma projeção que nos assusta muito, justamente pelo aumento do número de jogadores. A gente, como a gente falou do celular, a nossa vida está no celular. Então, pensa, é mais fácil você monitorar uma pessoa que está indo muito no cassino. Então, fala, olha, Rose, você já foi 4 vezes no cassino essa semana, já foi 4 vezes no bingo, enfim. A pessoa de fora consegue enxergar com um pouco mais de nitidez esses riscos, né? Talvez esse prejuízo do autocontrole da pessoa que joga. No celular, isso fica mais mascarado, não é? E não raro, como eu tenho um número muito grande de jogadores, e aí eu penso em adolescentes, eu penso na facilidade de pagamento por Pix ou no QR Code, isso tudo reduz a barreira do jogo, isso impacta essa população. Sim. E a tendência, infelizmente, é de ampliação desse número de jogadores compulsivos. Isso deve impactar multifacetadamente o país, né? A gente fala de um impacto em saúde mental, psíquico, na pessoa, um impacto grande na família, um impacto grande econômico, porque a pessoa entra no cheque especial, ela concorre o gasto, então o dinheiro que poderia ser utilizado para outras coisas, inclusive de sobrevivência da família, ele não é mais utilizado lá. E toda pessoa, quando diante de um cenário de endividamento, ela se desespera e ela efetivamente, ela precisa de muita ajuda para conseguir superar aquilo. Agora, eu estou aqui pensando um negócio. Por exemplo, quando você tem uma pessoa que é viciada numa cocaína, por exemplo, ela tem quando ela usa, ela vai ter um efeito da droga no organismo e ela vai ter uma reação comportamental. E, obviamente, a família fica desesperada, tenta ajudar aquela pessoa para sair desse vício. No caso do jogo, é um problema, e é um problema seríssimo, só que eu não tenho aquela coisa, ele não é um drogado. Existe isso, assim? Existe muito isso, que é o que a gente fala do valor social do jogo. Então, hoje, assim, quando você... Acho que a gente está num debate social intenso sobre essa regulamentação das bets. É importante a gente diferenciar. Regulamentação não significa só pensar uma via arrecadatória das bets. É claro que uma via arrecadatória, tributária é importante, mas como é que isso volta para a qualidade de vida da população e os riscos associados? Então, as bets estão em todos os times do Brasileirão. O cassino, o jogo do Tigrinho, os cassinos online, são todos muito divertidos, muito coloridos, eles estão o tempo todo pulando no nosso celular.
sem que haja um apontamento ali do risco, né? Então, vou dar um exemplo bem rapidinho. Hoje, quando você entra no jogo, você não sabe exatamente quanto você gastou ali. Talvez um ajuste simples seria assim, olha, Rose, bem-vinda, você já gastou X reais nessa experiência aqui do jogo. Mas para um compulsivo isso teria efeito? Eu acho que teria um efeito de minimizar alguns riscos. Não é, para o compulsivo, assim, toda compulsão exige um tratamento bastante adequado à singularidade do caso e geralmente o tratamento ele deve se desenrolar de uma forma bastante ampliada, sabe? Com assistência psicológica, com assistência psiquiátrica em algumas situações e assistência de pares, né? Então tende a ser proveitoso essa troca com outros pontos. Mas a gente vai muito pensando nessa redução de danos, justamente pelo ponto assim, a evolução é muito rápida e silenciosa. Então eu não consigo ver, pensando na dependência química, né? Você tem mais sinais observáveis. Aqui a gente está pensando assim, a pessoa ela vai muito silenciosa, então ela vai para uma reserva e de repente você vê isso, acessou o recurso da empresa que trabalha, ou colocou a casa como condição ali para o jogo, né, como garantia. E aí o buraco já está muito embaixo. Né, você está falando do peso dessa questão social, né? Mas eu também tenho, por exemplo, um jogador compulsivo ou um jogador... quais são os impactos na concentração ou na vida diária dele, desenvolvimento, ou na faculdade, ou na escola? Porque ele vai perdendo, é muito similar à questão do vício das drogas, né? Você vai perdendo contato com a sociedade, você vai deixando de entregar aquilo que você entregaria sem estar viciado. Existe, quais são esses impactos? Existe esse impacto e todas as pesquisas convergem nessa detecção, sabe, Rose? Assim, então, você até citou a faculdade, a população jovem, os adolescentes, acho que eles ilustram isso pra gente muito, de uma forma bastante escancarada. Tem pesquisas, inclusive, que apontam para o jogo de videogame normal, ele tem um extra que você pode comprar uma carta, então você compra um jogador, enfim, você acelera o jogo, né? Você tem um plus do jogo. Tem uma pesquisa que já mostra como essa parte da aceleração do jogo vai produzindo a compulsão, um rebaixamento da atenção desses adolescentes, aí estou pensando em outras atividades da vida diária, tá? Então, prejuízo escolar, um prejuízo de desempenho acadêmico, uma desatenção ao redor, um desinteresse em outras atividades que são vitais para o desenvolvimento humano, não é? Dos relacionamentos interpessoais, atividade física, alimentação, enfim, impacta de uma forma bastante ampliada todas as outras esferas que nos sustentam no dia a dia. Agora, é possível eu diferenciar o jogador casual do jogador compulsivo? É possível, embora essa fronteira, pelo aspecto silencioso, ela também seja... Até porque a pessoa pode nem saber que ela é uma compulsão, que ela tem uma compulsão. Aí aquilo é só a válvula, é o que ela precisava para poder... como que a gente chama na psicologia? Que eles falam assim, qual que foi o gatilho? O gatilho. É o gatilho, né? O disparador. Isso. Eu acho que um ponto importante pra gente é assim, olha, essa pessoa, ela joga e ela já deixou de fazer coisas que ela fazia antes e que ela gostava muito de fazer, né? Então, esse adolescente, ele jogava muito futebol, ele gostava de, enfim, outras atividades físicas, tinha um interesse acadêmico, enfim, ele deixou de ter esses interesses e passa o maior tempo no celular, e aí provavelmente jogando. Esse é uma luz amarela pra gente, né? Então, esse desinteresse em outras atividades da vida é um ponto que pode sim indicar um uso patológico, vamos pensar assim. Da ferramenta, né? Agora, sim, qual que é o papel da família no tratamento desse problema? E também, pensando, fala do papel, mas eu já vou engatilhar outra pergunta, porque sou desesperada, né? Pensando nessa questão do celular, em que as pessoas têm substituído as relações interpessoais pelo celular, a família ela consegue ajudar diante desse isolamento? Porque a gente tem a questão do jogo que está crescendo, do vício, mas nós também temos uma outra questão, é que cada vez mais as pessoas se isolam e elas estão justamente se isolando por conta dos celulares e redes sociais. São problemáticas que se somam, né, e tornam o problema muito maior, né? A família é bastante importante, me parece, assim, como uma rede de suporte horizontal, né, incluindo nos momentos mais difíceis da vida. Então, assim, ela pode ser um agente importante para detectar isso. Então, Rose, você está muito tempo, o que tem acontecido? Ou, de repente, percebe um desapono de uma conta
E ela deve sempre atuar de uma forma que quebre essa sensação de vergonha do jogador. Então isso é muito comum. Então às vezes ele se isola mais porque ele se sente envergonhado, ele se sente com culpa, se sente com vergonha daquele comportamento, então ele se fecha mais. Esse se fechar mais, ele é muito ruim. Ele é muito ruim e a família pode ser um agente que, olha, não há do que se envergonhar, vamos pensar junto essas alternativas, quebrar a culpa é um aspecto importante para a gente tentar superar. Agora, como que eu consigo ajudar um familiar quando ele perdeu lá 100 mil, perdeu uma casa, perdeu um apartamento? Porque a família vai para cima, ela vai agredir, ela vai brigar. Como ser, de fato, um instrumento de ajuda, né? E de empatia, não sei se é possível essa palavra aqui nessa pergunta, para poder tirar essa pessoa do buraco que ela está. Realmente, quando você detecta já um prejuízo muito grande instalado, é muito comum que a família se desespere junto, porque às vezes é todo um patrimônio de uma vida que vai em uma semana, um mês. Né? Então, assim, é uma evolução muito rápida e é muito desafiador para a família. Por isso, acho que existe essa necessidade de um debate grande social para a gente pensar em como identificar esses quadros, tentar agir a ponto dessa pessoa não perder tudo ou ter um prejuízo muito grande que vai já impactar diretamente a família, sabe? É muito desafiador. Você sabe, é coordenador da saúde mental da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, né? Esse tema já entrou na pauta de vocês porque existe uma pressão por atendimento e a gente sabe que o poder público não dá conta de tudo, né? Como que vocês estão lidando com essa questão? Hoje ainda essa não é uma demanda que bate a nossa porta com grande frequência. Tá? Então, a gente já inicia sim uma discussão, a gente tem sim uma postura também de cobrar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele acenou para um avanço nessa perspectiva, até de capacitação dos profissionais, né, de pensar nisso. Isso ainda não se concretizou, né, à luz de outros países que fazem isso. Então, uma parte do que eu arrecado, eu transformo em um valor social. Isso também entra no treinamento das equipes, né? Hoje, a gente tem centros de referência em dependência comportamental e entrando nisso dos jogos, muito mais atrelado às universidades. Então, sim, isso que você diz é muito importante, porque a gente vai precisar expandir isso para um número maior de unidades e pensar toda uma rede de saúde que vai precisar olhar com cuidado para essa questão que inflacionou muito nos últimos anos, não é? Embora ela não tenha ainda chegado de fato nessa proporção às unidades. Agora, como psicólogo, né, e até psicanalista, quais são as estratégias mais eficazes para o tratamento de uma pessoa que é dependente em jogos online? Eu sei que existe toda a questão do paciente individual, tal, mas de forma geral, quais seriam essas medidas mais eficazes para poder ajudar? E aí eu queria que você falasse do ponto de vista da clínica, e depois, do ponto de vista da família ou de toda uma rede, porque eu acho que essa pessoa precisa ter uma rede de ajuda. Ou é a igreja, ou é a religião, ou é uma atividade física, pessoas que possam ajudar. É fundamental que a gente parta de uma hipótese de clínica, ali, de intervenção adequada para a realidade daquela pessoa e viável para aquela pessoa. Então, não adianta nada eu chegar para alguém que tem um determinado padrão de jogo e falar assim, olha, a partir de amanhã você não pode mais chegar perto do celular. Essa alternativa mais extremada pode ser útil para algumas pessoas e pode não ser, e pode ser inclusive iatrogênica, ruim para outras, tá? Então, assim, formular hipóteses de trabalho realistas é fundamental para a gente, tá? Garantir isso que você falou, de uma continuidade dos atendimentos, né? O grupo de suporte ele é importante para a gente, né? Existe, assim, se eu não me engano, desde de 92, 93, um grupo de jogadores anônimos. Eu ia falar isso com você. Que pode ser uma alternativa. Tem sido, os pacientes... O que eu tenho percebido embora esse grupo, imagino que vai mudar muito agora, né? São outras pessoas jogando, com outras pessoas mais jovens em alguns momentos, segue um pouco, né, majoritariamente pessoas do sexo masculino, mas pensar esse grupo de suporte é muito importante mesmo. E aquilo que você frisou aqui em muitas ocasiões, assim, de repente ofertar também uma escuta continuada para a família. Porque a família, de alguma forma, pode, às vezes, não é sem que ela saiba, é claro, contribuir para que esse mal-estar persista, assim, né? Promovendo uma exclusão dessa pessoa, enfim, eu acho que tem uma conjectura bem particular. Agora, dentro dessa questão do vício, Marcelo, eu posso dizer que a pessoa está buscando
se satisfazer de coisas, de demandas que ela está frustrada, ou que vazios, ou coisa que ela nem sabe, mas ela consegue ali, naquele momento do jogo, ter aquela adrenalina da emoção de estar jogando, mas ela está recebendo de volta alguma coisa que ela está buscando muito e muitas vezes ela nem sabe. Sim, sim. A gente determina a nossa... Enfim, a gente tenta protagonizar as nossas escolhas pautado naquilo que nos frustrou no momento anterior. Então, sim, o jogo entra muito nessa. E o problema é que ele entra numa via de promessas muito acentuada, né? Então, eu acho que, de fato, eu vou encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Mesmo que, às Isso eu estou falando de desejo ou não? Sim, sim. De um objeto, de um desejo que me dê lugar no mundo, que concretize algo. Então, vamos pensar uma coisa mais banal, assim. Então, eu entro ali, eu jogo R$30, eu espero, às vezes, ganhar 150 para no fim de semana eu conseguir comprar uma roupa nova, enfim, pequenas apostas. E tem a ver com desejo, frustração, pequenas frustrações, né? O ponto é que o jogo ele se apresenta como uma saída muito brilhante. Sim, sim. Então, assim, é quase como eu me frustro, cotidianamente a gente se frustra, e o jogo ele vem com uma promessa um pouco mais mágica de superação dessas frustrações. Tá, a gente falou de desejo, mas eu também tenho um jogador que pode estar entrando nessa por conta de fuga da própria realidade, de dores, de questões que ele não está conseguindo lidar. E aí ele está com um casamento destruído, ele não consegue lidar com essa questão, um problema na prova na escola ou na faculdade, ou ele não está sendo aceito pelo grupo. A fuga tem um elemento aqui? Tem um aspecto oportunista. Tá. Né? Então eu tendo a canalizar aqui nessa alternativa de prazer e recompensa, né? Nesse circuito, aquilo que eu não consigo em outras frentes da vida. E geralmente, assim, os desafios do casamento, da escola, dificilmente a gente tem um ciclo de satisfação e recompensa muito rápido. Né? Pensa, o cassino online, eu jogo, já gira a roleta, eu já jogo de novo, enfim, então é muito rápido. Assim como a nossa relação com as redes sociais tem sido. Então, sim, eu me iludo e vou aqui para uma... Me iludo, não é? Acho que tem uma certa predisposição para essa satisfação mais rápida, em detrimento de outras tarefas que dão muito trabalho na vida, né? O casamento dá muito trabalho na vida, pensar um circuito, né, de aprendizado, de educação, enfim, trabalho, isso tudo dá. Dá muito tudo trabalho. Dá. Então eu tendo nessa situação mais agravada, a preferir esse caminho que, embora muito sofrido e muito desesperador e cheio de prejuízos, me oferece essa recompensa um pouco mais rápida, do prazer do jogo. Né? Agora, você acha que o setting terapêutico ele tem que ser adaptado para esse paciente com vícios em jogos ou não? Eu acho que a gente tem que considerar assim, a particularidade dessa demanda, desse impacto, e pensar uma configuração que, assim como a gente já faz com outras demandas, seja particularizada aqui. Tá? Então, assim, inevitavelmente, acho que a gente precisaria incluir, saber como essa pessoa joga, né? Então talvez ele trazer celular numa sessão possa ser um caminho interessante. Então a configuração do setting, a partir dessa apresentação... Da demanda, né? Da demanda e dessa singularidade, eu acho que é pré-condição para um tratamento bem executado. Bom, a gente está chegando ao final aqui desse bate-papo. Dentro, assim, da tua... formação, da tua experiência clínica, você acha que esse vício, né, de jogos online, porque eu quero terminar falando exatamente aquilo. O fato de você ter que ir até o lugar, de você ser visto, tudo isso era um obstáculo que te impedia, inclusive, de ser um compulsivo, né? Como a gente tem acesso muito fácil no seu quarto, onde você estiver, você pode estar jogando. Você acha que isso é uma questão assim muito séria ou desesperadora? Estou falando do ponto de vista de sociedade mesmo. Eu usaria a palavra desesperadora mesmo, tá? Porque você muda completamente o estilo de jogo. Tá? Então, quando a gente pensa na cultura do jogo, assim, o brasileiro joga, né? Ele joga na Mega Sena no final do ano, nem que seja para não ficar, né? Todo mundo vai ganhar aqui, eu vou ficar fora. Né? Então ele tem esse ponto mas a Mega Sena é isso, eu jogo um dia, vai sair lá para frente, tem outro tipo de relação. O que a gente tem percebido é essa mudança na cultura do jogo que muda completamente o impacto subjetivo, Rose, assim, muda completamente. Eu me preocupo, assim, eu trabalhei por muito tempo, ainda sempre minha atuação clínica com crianças e adolescentes, tá?
Então esse público dos adolescentes e jovens é um público bastante vulnerável a essa sedução dos jogos, enfim. Então, como a gente pensa, né? E a gente sabe que seria muito mais fácil barrar um adolescente na entrada de um cassino físico do que em às vezes, um jogo online. Como é que isso pode impactar, tá? Acho que a gente tem indício, sim, que a situação é bastante grave. A gente ainda está meio que tateando, né? Que é uma situação nova. E aí o governo, quando eu falo governo, eu falo dessa questão mesmo da mais punitiva, de como fazer o controle das bets, de como, de repente, orientar uma pessoa a não gastar aquele dinheiro. Você acha que, além da terapia, obviamente, né, que todos precisam passar, mas nem todo mundo vai ter acesso a essa terapia, porque não vai ter dinheiro para pagar muitas vezes, ou não vai conseguir acessar um serviço, falar sobre o assunto. Você acha que desmistifica e consegue ajudar esse paciente que também está em sofrimento também, né? A gente tem que avançar nas práticas educativas, sem dúvida, falar sobre, e penso que muito a partir do que a experiência do tabagismo nos mostrou, tá? Que foi um enfrentamento em muitas frentes, com um impacto bastante positivo em termos de saúde pública, não é? Se você voltar lá no tempo, lembra? A gente fumava em ambiente fechado, então teve todo o próprio marketing associado, né? Que hoje a gente ele teve toda uma estratégia, teve uma estratégia de comunicação, de punição, e só permitiu, porque assim, eu me lembro quando começou o cigarro, a história do cigarro, só podia fumar fora. Aí as pessoas tinham que se levantar de uma mesa de um restaurante, ir até um lugar que estava lá para fumantes. Aí eu lembro que assim, no começo o pessoal criticou porque estava meio que estigmatizando, mas acabou sendo benéfico porque você permitiu que muita gente deixasse de fumar e isso ajudou inclusive na saúde pública porque você deixou de desenvolver algumas doenças que eram caras, inclusive o tratamento, né? O jogo, você acha que nós vamos ter que partir por uma coisa assim? Claro, são distintos, mas mais a estratégia, eu penso que teria que ser um pouco por aí. Tem uma revisão cultural que a gente precisa começar a pensar em como fazer. Alguns países já têm uma regulamentação mais avançada, podem nos inspirar, né? O Brasil tem uma particularidade, né? O Brasil escalou muito rápido. Tá? Então, quando a gente olha para países... É o país que mais tem jogadores de bets, pelo que eu estava lendo, né? Ele escalou muito rápido, e isso é muito preocupante, pelo também a taxa de endividamento da população brasileira. Você vai falar, Marcelo, mas o que isso impacta na saúde mental? É evidente que impacta. Né? Uma pessoa endividada, ela diminui seu repertório de circulação social. Então, assim, ela isso pode impulsioná-la para algo menos interessante. Então a gente tem que sim avançar nessas estratégias. Olha, eu quero agradecer a presença do Marcelo aqui no nosso Freudcast. Eu adorei o papo, não sei se você gostou, mas eu amei. Também. E eu acho que vai ajudar muita gente. Eu queria que você terminasse, Marcelo, falando principalmente para as famílias, que assim, alguém vai estar ouvindo a gente e muito provavelmente ela tem alguém que está passando por esse problema, de onde buscar ajuda, o suporte, o que fazer, assim, mas de uma forma bem geral mesmo. Eu acho que as famílias, uma recomendação mais geral, é que elas possam incluir essa discussão no dia a dia, falar sobre isso. Né? Ninguém abriria um site de apostas, um cassino, se não já tivesse alguma certeza de ganho. Então, quem joga vai perder. Tá? Ela pode ganhar no começo, ela pode ter cupons, mas isso tem que estar na discussão, principalmente com os mais novos, com quem pode se tornar um jogador compulsivo muito rapidamente. Tá? Então, essa pauta tem que existir. Tem que falar sobre o que está acontecendo, sobre esse cenário, sobre os números, enfim, sobre essa preocupação que é grande mesmo. Quebrar aquilo que eu tinha falado da vergonha e da culpa. Eu acho que isso é importante. Não perceber que alguém às vezes está jogando muito, enfim, tentar não tratar disso de uma forma a envergonhar ainda mais essa pessoa que tende a se envergonhar muito e não culpabilizá-la ainda mais por aquilo, porque ela de fato ela tratar como doença, né? Isso. Como você falou, vamos pensar em alternativas junto, buscar um atendimento psicológico para a família, de repente uma intervenção medicamentosa pode ser importante para os casos mais acentuados, e esse suporte de pares que você frisou, sabe, Rosa? Eu sinto que isso tende a ajudar bastante, assim, os grupos têm um poder bastante importante, assim, com pessoas em situação de dependência.
Bom, eu quero agradecer você que ficou conosco nesse bate-papo, que hoje o negócio foi sério. Todos os nossos podcasts são sérios, né? Mas esse, gente, é um sofrimento absurdo para quem está passando por esse vício em jogos online, para a família e para a sociedade, porque isso vai ter um custo social muito grande. E a sociedade precisa começar a pensar em alternativas de como ajudar as famílias e de como ajudar essa pessoa que está viciada em jogos. E eu sei que esse bate-papo com o Marcelo vai pelo menos trazer um pouco de luz sobre um problema tão avassalador que tem sido, né, na vida das famílias e da pessoa, que eu fico pensando no desamparo desse jogador que, quando ele percebe que ele está endividado, ele não sabe como lidar com isso. E eu quero então te agradecer e te convidar para mais a semana que vem estar conosco aqui no Freudcast para mais um bate-papo, para mais um assunto muito, muito legal. Beijos. Tchau.